Em Marcos 9:43 diz assim: Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno. Se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno. E é com esses versículos que o tema do vídeo de hoje é: se te faz pecar, corta fora. Oi gente, meu nome é Carol e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo desse tema lá pro Instagram, um videozinho bem curto, falando um pouquinho sobre esse tema, e vocês gostaram bastante. Hoje eu tava dando uma revisada lá nos meus conteúdos lá do Instagram, tava dando uma olhada, me stalkeando, eu estava stalkeando a mim mesma, e aí eu vi esse vídeo e pensei, nossa, esse tema é muito bom, e dá pra eu fazer um vídeo desse tema lá pro YouTube, porque aqui é bastante livre, então eu posso falar bastante sobre esse assunto aqui. Esses versículos que lemos são muito chocantes, né? Mas, obviamente, eles não são literais. Então, não é para você cortar o seu pé, a sua perna, a sua mão ou arrancar o seu olho. O que esses versículos estão querendo dizer é que se tem algo que te afasta de Deus, se tem algo que te faz pecar, você precisa cortar fora. Eu vou contar algo pessoal aqui para vocês, mas antes de começar a falar, eu preciso lembrar que algumas coisas que eu vou falar aqui têm base bíblica, como isso de você precisa se afastar do pecado e daquilo que te faz pecar. Mas tem coisas que eu vou falar aqui que não são um pecado, mas que eu me afastei porque me afastavam de Deus. E eu vou contar aqui pra vocês. Então, são coisas que eu apliquei na minha vida, sabe? Então, você pode fazer elas também, você pode não fazer. Aí vai de você. Mas eu vou contar aqui pra servir de ajuda, sabe? Para caso você também queira viver coisas novas. Antes de eu conhecer Jesus, eu fazia algumas coisas que depois que eu conheci Jesus eu parei de fazer. Não porque alguém me pressionou para parar, alguém falou você não pode, ou eu me senti pressionada por outras pessoas, não. Foi porque eu escolhi não fazer mais aquelas coisas. Por quê? A partir do momento em que eu conheci Jesus, eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais fazer e ser a Carol que não conhecia Jesus, sabe? E isso é uma coisa muito importante, que eu aconselho muito vocês a pensarem dessa forma. Que você não pode se permitir ser igual à pessoa que você era antes de conhecer Jesus. Porque a partir do momento em que você conhece Jesus, as coisas precisam começar a mudar. E vão mudar, você vai perceber isso. Quanto mais você conhece Jesus, mais coisas vão mudando em você. Antes de eu conhecer Jesus, eu era muito fã de grupos de K-pop, sabe? E eu escutava todos os dias as músicas e acompanhava vários grupos e tinha muitas fotos. Pra vocês terem noção, eu tinha um travesseiro com a foto de um grupo de K-pop. Então depois que eu conheci Jesus, eu percebi o quanto isso estava errado e o quanto isso tinha que mudar. Foi um pouquinho demorado, mas aos poucos eu fui parando de escutar esses grupos e idolatrar tanto eles e entender que estava passando mais tempo escutando as músicas, procurando coisas desses grupos e acompanhando eles do que adorando Jesus, do que escutando louvores, do que buscando mais da palavra. Então eu coloquei na balança o que eu tenho feito mais e percebi que eu estava fazendo mais o que não era certo. Foi aí que eu comecei a fazer mais as coisas do céu. E isso daqui foi virando tão, sabe? Eu fui perdendo a vontade de ouvir, de acompanhar, já não acompanhava mais, já não sabia mais o que estava acontecendo, que eu parei de ouvir. E aconteceu isso com todas as outras coisas. Filmes, séries, o meu jeito de falar, as pessoas com quem eu andava. Quando eu comecei a dar importância para isso aqui, importância para a palavra de Deus, para a oração, para o reino de Deus, as outras coisas que eu fazia parece que perderam muito valor, sabe? Eu tinha só uma coisa na minha cabeça: eu quero ser diferente da Carol que não conhecia Jesus, porque agora eu conheço, então eu preciso nascer de novo. Então, quanto mais você conhece Jesus, mais fácil fica largar coisas por ele. Isso vale não só para coisas, mas vale para trabalho, lugares, pessoas. Se essas coisas te afastam de Deus, corta fora. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão: olha, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai viver o que eu tenho de melhor pra você. Deixa tudo isso pra trás, porque o que eu tenho pra você é muito maior. E sabe o que Abraão fez? Deixou tudo pra trás. Isso é uma das coisas que eu acho mais lindo quando eu leio algumas histórias da Bíblia. As pessoas simplesmente deixam as coisas pra trás. Tipo, a família dele, a terra, tudo que ele tinha conquistado até ali, ele deixou pra trás pra viver o novo de Deus. Vale a pena largar coisas, vícios, situações, pessoas pra viver o novo de Deus. Se tem algo nesse momento que tá te afastando de Deus, que tá te impedindo de sentir a presença de Deus, que tá te impedindo de buscar mais pela presença de Deus,
por mais difícil que seja. Se afasta disso. São coisas pequenas no nosso dia a dia que a gente vai trocando os valores, essa balança da vida, a gente vai dando mais importância para as outras coisas, que a gente vai se afastando de Deus. Então a gente precisa ser radical às vezes. Eu tava vendo o testemunho do Jefferson Suellen, como se fosse uma pessoa só, do Jefferson e da Suellen, e ela tava falando que uma vez, quando ela era jovem, né, na adolescência dela, ela gostou de um menino, só que esse menino afastava ela muito de Deus e do propósito dela. Então aí, era alguma coisa assim, na verdade, eu não vou saber dizer direito pra vocês, mas o foco aqui agora é que ela terminou com ele, e aí, tipo, ela sabia que se ela continuasse com o celular dela, ela ia mandar mensagem pra ele. O que ela fez? Pegou o celular dela, entregou pro pai dela, falou: pai, não me devolve até que eu supere tudo isso aqui e fique bem, pra que eu volte minha cabeça pro meu foco aqui principal. E ela fala que foi uma atitude bem radical na época, mas que às vezes a gente precisa ser radicais com algumas coisas. E isso é muito real. Se a gente não pôr um ponto, sabe? Se a gente não for radical com algumas coisas, a gente vai acabar se deixando levar e se afastando de Deus. Então esse vídeo é claro, se tem algo que te afasta de Deus, que te faz pecar, corta fora, seja radical. Se há algum vídeo no seu celular, no YouTube, desinstala o YouTube, fica sem YouTube por um tempo. A rede social que tá te fazendo pecar, desinstala tudo por um tempo, seja radical. E nesse tempo que você tiver sem rede social, busca a palavra de Deus, leia, ore, para se encher da presença de Deus, para estar forte o suficiente para que não peque. E se você sabe que mesmo desinstalando tudo, você ainda vai tá difícil para você, dá o seu celular para alguém, fica sem o celular por um tempo. Se há alguma pessoa que te afasta de Deus com alguns assuntos que você não gosta, chega para essa pessoa e fala: olha, a partir de hoje eu não quero mais falar sobre essas coisas, eu não quero mais fazer essas coisas, então a gente tem que evitar isso aqui. E se a pessoa não topar, se afasta dessa pessoa. Se as suas amizades que te faz pecar, corta fora. Se é série, filme, música que te faz pecar, corta fora. Se são ações suas que te fazem pecar, muda essas ações suas. Por mais difícil que seja, seja radical. Faça de tudo para mudar e você só vai conseguir ter força para mudar isso se diariamente você buscar por isso. Se você orar e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo sozinha, me ajuda. E seja radical com coisas que parecem pequenas mesmo. Às vezes são coisas que parecem tão pequenas, sabe? Mas que podem te prejudicar lá na frente. É melhor perder tudo nesse mundo do que ter tudo e perder a sua salvação. Eu não tô aqui dizendo que é fácil, até porque eu sei que não é fácil. Eu sou jovem e cristã, então diariamente eu tenho que enfrentar coisas que podem me afastar de Deus e eu tô ali numa dúvida de faço ou não faço. É difícil ter que se deparar com essas duas escolhas diariamente, mas precisamos escolher não fazer, não ir pelo caminho que te afasta de Deus. Mais uma vez eu repito, eu sei que não é fácil, é difícil e dependendo da situação, dói muito. Mas eu tô aqui pra te dizer que você precisa se manter longe daquilo que te afasta de Deus. Que dia após dia você esteja mais longe do pecado, porque quando você olhar, o pecado vai estar lá e você lá do outro lado. Diariamente você procure se encher mais da presença de Deus. Colocar Jesus como prioridade na sua vida vai fazer com que essa balança fique assim. Quanto mais você conhece Cristo, quanto mais você prioriza Cristo, mais ele se torna prioridade e mais outras coisas se tornam banais demais. Se te faz pecar, se te afasta de Deus, corta fora. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação para você receber notificação sempre quando tiver um vídeo novo. Temos vídeo aqui terça-feira às 2 da tarde e sábado às 6 horas da noite. Mudamos o horário de sábado, então agora é sábado, 6 horas da noite, tá bom? Comenta bastante, coloca aí qualquer dúvida, qualquer conselho aí também que você queira dar. Se você ainda não ouviu as minhas músicas, é só pesquisar em qualquer plataforma digital Carolzinha Música, que você consegue ouvir as minhas canções, ou também aqui no YouTube tem as minhas músicas, você pode ir lá ouvir. Me siga no meu Instagram e no meu TikTok se você ainda não me segue. É isso, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!